Olá, meu amado e minha amada. Peço que você preste bastante atenção nesse texto que eu quero compartilhar com você, que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, verso 7 em diante, que diz assim: Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Aleluia, que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra. Meu amado e minha amada, você lembra do sofrimento de Jó? Você lembra de tudo que Jó passou? O capítulo 1 começa mostrando como Jó perdeu tudo em um só dia. Perdeu todos os seus bens, os seus animais, e no mesmo dia recebeu a notícia da morte dos seus 10 filhos. Você já parou para refletir sobre isso? A gente fala sobre os sofrimentos de Jó, mas muitas das vezes a gente não se coloca no lugar de Jó. Você já parou para visualizar a cena de Jó enterrando seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas? Jó perdeu tudo isso no mesmo dia. Tamanho foi o sofrimento e as má notícias que vieram até Jó. E o texto vai nos mostrar que depois Satanás volta a se apresentar diante de Deus. E depois Satanás toca em Jó, que Jó fica enfermo, da planta dos pés até o alto fio do seu cabelo, da sua cabeça. E Jó se senta em meio às cinzas e começa a raspar o seu corpo com caco, porque a sua pele foi se apodrecendo. E diante desse trágico cenário, a sua esposa fala: por que tu conserva a sua integridade perante esse seu Deus? Amaldiçoa ele e morre. E dias, semanas se passaram até que nós temos esse relato, esse desabafo de Jó no capítulo 19 para os seus amigos, mostrando todo o horror, todo o caos e toda a tragédia que ele estava vivendo, toda a angústia que tinha se apoderado dele. Mas diante desse cenário caótico, diante desse cenário duro, você lê as palavras de Jó e isso pesa no coração, porque você vê um discurso de alguém realmente angustiado. E não era para menos. Mas diante desse lamento, Jó solta um brado de vitória, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu, a minha carne restaurada, verá ao meu Deus, eu verei, não outro. Mesmo em meio ao sofrimento, a dor, a angústia que Jó estava vivendo, talvez Jó passou por o que ninguém nessa terra passou ou há de passar. Tamanhas foram as perdas e a maneira que aconteceu. Mas Jó ainda assim, ele esperava e confiava em Deus. Não sei qual é o seu sentimento nesse momento, qual é o seu sofrimento, qual tem sido o cenário ao redor que te cerca, mas eu sei que você deve continuar confiando e esperando em Deus.
Assim como Jó diz, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu e você podemos ter essa certeza que Deus continua no controle de todas as coisas. De que Deus é poderoso para se levantar a qualquer momento e mudar o nosso quadro. Que nós não devemos viver à base dos nossos sentimentos. Quando nós estamos alegres e animados, nós devemos confiar em Deus. Mas quando estamos tristes, angustiados, perplexos, nesse momento, nessa hora, devemos crer ainda mais. E como Jó, confiar e esperar no Senhor, porque Tiago nos diz que nós devemos ter como exemplo a paciência de Jó, que em todo o meio sofrimento não murmurou, e Deus se compadeceu e mudou a sorte de Jó, porque Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia. Porém, nós temos no capítulo 2, Jó dizendo para sua mulher, recebemos o mal de Deus, não recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal, e nisso tudo Jó não murmurou contra o Senhor. Capítulo 19, verso 25, Jó diz, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Jó 42, 2, Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essas grandes pérolas de confiança em Deus que Jó nos deixou como legado, foram produzidas diante do seu sofrimento, em meio à dor, em meio ao caos. O livro de Jó, o sofrimento e a paciência de Jó tem sido exemplo e consolo para os cristãos ao longo dos séculos. O próprio autor de Tiago, ele usa Jó como exemplo quando ele vai escrever para os cristãos que estavam dispersos e que estavam sofrendo perseguição. E assim nós, hoje, em 2020, ainda somos consolados e ainda aprendemos com Jó a como ser fiel a Deus em meio ao sofrimento, a como não murmurar, a como produzir pérolas, porque você sabe como uma ostra produz pérolas? A ostra ela é totalmente fechada, mas se por algum acaso entre uma pedrinha, uma poeira ou algum bichinho encontra um espaço e entra nela, aquilo começa a causar dor a ela. E essa dor e esse sofrimento é diante da dor, do incômodo que a poeira causa na ostra, que ela começa a envolver aquela poeira, aquilo que lhe está lhe causando dor, para que pare de lhe causar dor. E aquilo se torna uma pérola. Só ostras que foram feridas, que foram incomodadas, que foram invadidas, produzem pérolas. E assim nós, diante do sofrimento e das dores que passamos, devemos produzir pérolas para a honra e glória do nosso Deus. O livro de Jó, o exemplo de Jó é uma pérola que foi produzida em meio ao sofrimento. Assim como tantas canções, se você procurar a história do hino Sou Feliz, você vai ver como foi no meio de um sofrimento que o autor produziu aquela linda canção e tantas outras. Tantas canções, tantas pregações, tantos livros foram inspirados por Deus, por homens que estavam passando por um momento de angústia, de tribulação e de sofrimento. E assim eu e você devemos ser. No meio da angústia e a dor que estamos enfrentando, devemos continuar perseverando e crendo em Deus. É no momento da dor que nós mostramos muito mais a nossa fé do que quando vai tudo bem. É nesse momento que devemos mostrar a nossa fé, amor e temor a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E que assim possamos produzir pérolas para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada. E independente do que você esteja passando, continue firme, perseverando em Deus, porque no momento certo, Ele há de se levantar em seu favor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.